Não estava gravando. Tá, buenas tardes a todos. Então, se vamos começar a gravar. Em geral, tenho 1/3 dos estudantes na classe. Parece que o outro 2/3 já sabe todo o conteúdo. Então, se não necessita assistir a classe. Que vimos na semana passada? Estuvimos trabajando con el modelo PID. Diga, Alexander. Desculpa, não le escuto. Que dije que estábamos trabajando con el modelo PID. PID. Pero era só o PID, mais do PID, né? O que estávamos vendo na classe passada? O PID vimos na antepassada. Na classe passada, nas 2 últimas classes, não estávamos vendo o PID. O que estávamos vendo? Desenho de quê? De controladores. Desenho de controladores, sim? Estávamos desenhando controladores e, no caso, desenhamos um controlador para sistema de primeira ordem, sim? E vimos que, no caso das características que tinha, um controlador PI me servia, e vimos depois, no final da classe passada, que um controlador PID me servia. E sintonizamos por cancelação de polos. Bem? Recordam isso? Sim ou não? Parece que não. No tanto, profe. Não tanto, tá? Pero recordam que vimos sintonia de controladores, não? De um PI e de um PID por cancelação de polos? Sí. Sí. Sim? Recordam isso, não? Tá. A pergunta que tenho a ver. Vimos PID, vimos para que serve um P, para que serve um PI, para que serve um D. Em geral, quando desenho controladores, o que estou fazendo? Estou movendo o lugar das raízes, não? Vocês estão vendo uma pantalha agora em branco, não? Sí, ahora se ve la pantalla. No, estoy viendo la PPT. Sim, Pero mas não não como é esse apresentação. PPT que quero. Não é esse que quero. já. Esse foi o que vimos na classe passada, sim? Esse foi o que vimos na classe passada. Sim? Sí. Sim? Como desenhar da Perfeito. primeira ordem, vimos como desenhar o controlador. Não, o que eu quero é esse, pero deixa eu deixar de compartilhar, que abriu o PPT equivocado. Tá? Agora estão vendo uma pantalha em branco, não? Exercício do gato, aparece aí, não? Sim? Compensadores de adelante e atraso. Isso vem? Sí, profe. Sim, tá. Bueno. Nós outros vimos a estrutura de controle, nós outros temos, sempre estamos recordando o nosso sistema padrão, que é a planta que vocês têm, ou seja, não sei se escrevo aqui, não, desculpa, aqui. A planta que vocês têm, oi, já me virou uma, não? Então, deixamos aqui. Que vocês tinham, então, uma planta, sim? Aqui tinha a saída da planta, aqui consideramos uma retroalimentação negativa, uma referência ao set point, que é como quero que me comporte a saída, um erro e um controlador, sim? Tá? E nós outros vimos que esse controlador, para nós outros, essa função GDS poderia ser um controle proporcional. Estão de acordo? Sim ou não? Sí, profe. Sí. Podia ser um Ese- controle proporcional, poderia ser controle PI, poderia ser um PID, poderia ser um PD. Sim? Sí, Estão profe. de acordo com isso? Profe. Tá. Será que esses são os únicos controladores que existem? ¿Qué creen ustedes? ¿Essas são as únicas estruturas de controlador que existem para cá, para esse bloco? No, yo diría que son como los más comunes. Que são um dos mais comuns, exatamente. Existem outros tipos de controlador para esse bloco de controlador. Sim? Tá? Esse não é exato, porque existem outro. Tu pode ter um conjunto. O que fazem os controladores? Qual é o objetivo de mi controlador no âmbito matemático? El error.
Ah, tá. Mejor o error, pero además disso, que hago? Que hago com os polos do meu sistema em laço cerrado? Estabilizar el sistema. O sea, Estabilizar, ou seja, se eu tenho um sistema inestável, meu objetivo talvez seja colocar um controlador, tá? Vou até colocar assim, um PID, que hace o quê? Que transforma esse sistema num sistema estável, sim? Tá, isso não vai ser assim, provavelmente vai ter uma curva aqui. Então, o que eu estou fazendo com... Eu coloquei um PID AK, os zeros e um polo na origem. O que é isso AK com esse controlador? O sistema original era o quê? O sistema original era inestável, não em laço aberto. Con esto modificó el lugar geométrico de las raíces. Modifiquei o lugar geométrico das raízes em laço cerrado e, además, o que é isso? Movi meus polos para que sejam estáveis, sim? Então, meus polos em laço cerrado, para uma dada ganância, eu vou ter um polo que está aqui, não? Sim? Estão de acordo? E outro vai estar cá abaixo. Sim? Em amarillo estaria o lugar e amarillo aqui está o bloco, o polo. Então, quando eu agrego um controlador, matematicamente, mirando o lugar geométrico das raízes, eu modifico o lugar geométrico das raízes e tento encontrar uma ganância K, no qual os meus polos estão na região que eu quero. Sim? Então, o que me diz acá nessa frase, na segunda, é: na teoria, não existe limite a implementar um compensador. Sim? O que é um compensador? Compensador e controlador aqui vou usar de maneira idêntica, pero compensador vai estar super claro quando vemos o diagrama de Bode, que é a ideia de compensar ângulo. Por quê? Para que um ponto pertença ao lugar geométrico das raízes, deve cumprir a fórmula de ângulo. Então, imagina que meu lugar geométrico das raízes, originalmente, para um sistema de... Não sei se vocês estão me acompanhando o raciocínio. Sim? Se não acompanhem, me hablem. Tá? Não tenho vergonha de perguntar. O importante aqui é que saiam sem dúvidas. Esse é um sistema de segunda ordem, não? Como é o lugar geométrico das raízes? Assim é o lugar geométrico das raízes de um sistema de segunda ordem. Estão de acordo? Onde eu tenho um polo menos A e menos A barra e menos B barra. Tá claro? Sim, professor. Tem dúvida com isso? Tá. Imagina que eu quero que meu polo desejado seja esse polo. Não, na verdade, não vai ser um polo, vai ser uma região. Eu dou que meu polo desejado tem que cumprir, que o fator de amortiguamento seja menor, então, que o fator de amortiguamento seja maior que 0,7, o que dá aqui um ângulo de 45, e minha frequência natural seja maior que, vou botar aqui, 2 alfa. Tá? Ou seja, eu estou para cá, não? Eu vou estar numa região para cá. Porque alfa está aqui, 2 alfa eu vou estar por cá. 2 alfa menos 0,7. Isso vai me dar um lugar por aqui, não? Sim? Tá? Imaginamos aqui. Tá? Então, se eu vou ter essa região, que vai ser essa região de AK. Todos veem isso? Que meu polo deveria estar ubicado nessa região AK. Tá vendo? Sim? Sim? Então, o que me passa cá? Esse... No hay lugar. Oi? Es que no hay lugar en nuestro lugar geométrico. Ah, não existe condiciones. um controle proporcional, não me sirve, não? Ah, bueno, sí, respectivo a un proporcional no hay. Eso, exactamente. Controlador proporcional não há. Pero eu posso, talvez, agregar polos e zeros. Imagina que meu ponto seja esse. Essa é a ideia do controle, para que vocês entendam. Imagina que o ponto desejado, eu elijo esse ponto. Sim? Esse ponto. Vai ter um dado ômega n e um dado frequência natural. Então, se quer de você colocar polos e zeros de maneira... Aqui ficou mal a figura. De maneira apropriada, que no lugar das raízes passe a hora por essa região. Tá vendo? Sim? Então, como hago isso... como eu digo, que é um compensador. Por isso eu digo que vou compensar ângulo, porque esse ponto acá não cumpre o lugar geométrico de ângulo. Não, a suma do ângulo acá não é 180.
Pero se eu coloco outro polo e outro zero, a quantidade de polo e zero suficiente para que a suma dos ângulos agora seja 180. Tá? Sim? Pero vamos ver isso durante o curso, que é como colocar esses polos e zeros de maneira inteligente. Sim? E essas redes ou elementos, Javiera, desculpa que ela sempre me pede para usar o ponteiro. Em geral, os elementos se usam redes de atraso, lag, redes de adelanto. Os textos de literatura vão ver que alguns chamam redes e outros chamam compensadores ou controladores. Usado de maneira indiscriminatória, ou seja, depende da persona, da anotação que usa, sim? Compensadores de atraso, compensadores de adelanto, redes, em inglês lag, lead, e compensadores de atraso, adelanto, atraso, adelanto. Tá? O adelanto, atraso, adelanto, adelanto, atraso, 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 adelanto, tem diferentes fórmulas aqui. Tá correto? Sim? Professora, posso conectar um PI com adelanto? Sim, posso completar um PI com adelanto. Sim, um PID mais um atraso. Também vai depender da necessidade de tu sistema. Pero recuerden que sempre se busca que o controlador seja o mais sencillo possível. Ou seja, quanto menos polos e zeros eu tenho, mais fácil vai ser trabalhar com esse controlador. Até aqui está claro? Ou tem dúvida? Não? Passa adelante? Bueno. Então, se quando falamos de controlador de atraso e adelanto, estamos falando em relação ao ângulo, sim? Então, aqui, por exemplo, tenho o ponto desejado, e aqui tenho, esse é um lugar geométrico da raiz de um sistema que tem quantos polos e quantos zeros? O sistema original em laço aberto. Un polo y un cero, ¿no? Não. Esse sistema em laço aberto tem quantos polos? Vou botar aqui para vocês verem melhor. Quantos polos tem esse sistema? Tiene dos. Tem 2 polos. Tem um polo aonde? Tem um polo na origem. Sim? Aí estão vendo la manito, não? Ou não vem la manito do mouse? Sí, sí, la ves. Tá. Um polo na origem, um polo acá, que é negativo. Aqui não dá para ver bem, pero está entre 1 e 2. E um zero. Sim? Tá claro? Então, esse sistema tem 2 polos e um zero. Esse sistema de que tipo é? Tipo 1. Tipo 1. Tipo 1, ou seja, um erro a uma entrada escalón vai ser quanto? Um erro em laço cerrado a uma entrada escalón vai ser quanto? 0. 0, porque o sistema é de tipo 1, sim? Então, imagine que as especificações são erro a estrada escalón nulo e que o polo tenha essa ubicação. Essa ubicação como encontro? Dou um dado fator de amortiguamento ou uma frequência natural, ou um sobrepico e um tempo de assentamento. Aí depende de como está escrito, não? Então, se deseja ubicar em esse polo. Pergunta, um controlador proporcional, eu logro isso? No. El proporcional solo se mueve dentro del mismo lugar geométrico de la función original. Proporcional só vai me mover acá, dentro dessa circunferência e dessa região acá. Ou seja, com o controlador proporcional eu não chego acá, sim? Então, se que necessito acá? Compensar ângulo. Vou sacar daqui. Por que necessito compensar ângulo? Porque se vocês notam acá, aqui tem o ângulo do zero. Perdão. Aqui tem o ângulo do zero, do θ, isso. E que tenho acá? O ângulo θ1, que é do zero, menos o ângulo θ2, menos o ângulo θ3, deveria dar 180. E acá me dá 180? Então, esse ângulo é diferente de 180. Então, o que necessito acá? Compensar esse valor, sim? Então, eu necessito compensar. E compensar de que maneira? Tenho que agregar o... perdão, que me aparece outra coisa aqui. Necessito compensar esse ângulo para ter, então, uma resposta mais adequada. Aqui vai dar maior ou menor a 180? Que creem?
Graficamente, ¿qué imaginam? Mayor. Será que vai dar maior? No, yo creo que ser menor. Va a ser menor. Vai ser menor. Que teta Ah, no, 1 pues com diferencia. teta Que el teta 2 3 Sumando el podemos dizer que ángulo. são muito similares, não? Sim? Sí, estoy sumando. Yo estaba sumando el ángulo. Ay, mala mía. Não entendi nada. Desculpa, não escutei que hablaram. Então, se vocês veem Que mi compañero. graficamente aqui o ângulo, quem vai ter? Teta 1 com teta 2, teta 2. Esse aqui dá, falta um pouco para 180, pela diferença que dá entre esse e esse, não chega a completar 180, não? Sim? Profe, Diga. disculpe, el 0 en donde está teta 1 era original o era del controlador. Não, aqui é o sistema. Não estou dizendo que é controladora. Que esse é o sistema. Ah, ya, venía así. Sim, esse é meu sistema. Meu sistema tem 2 polos e um 0. Uhum. Então, ângulo teta 1 menos o teta 2 menos teta 3. Se fosse do controlador, me dava o mesmo, sim? Pero aqui poderia ser um sistema de primeira ordem, onde coloquei um PI, por exemplo. Pero mesmo Habría que assim, ser un 0. esse 0 e um polo na origem. Pero mesmo assim, esse sistema não satisfaz esse requerimento, sim? Tá claro? Então, pero imagina que acá é a planta. A planta tem esse color, ou seja, esse ângulo é diferente de 180. Tá? Então, se isso é verdade, ok. Se meu ponto fosse acá, não necessitaria ser nada, é só calcular a ganância. Pero como meu ponto é acá, necessito o quê? E nesse caso, o que necessito? Agregar ângulo. Sim? Agregar ângulo. Vamos ver se a suma desse aqui não me dá 180. Sim? Ou vai me dar menos, vai me dar aqui que eu vou necessitar agregar um ângulo de maneira a chegar, então, esse valor vai ser menor que 180 e necessito agregar ângulo para chegar a 180. Correto? Agora, como eu agrego ângulo ao meu sistema? Recordam, se eu tenho um controlador, tá? Se eu tenho os zeros e os polos, sim? O ângulo do meu controlador vai ser o quê? Sempre vai ser o ângulo dos zeros menos o ângulo do polos. Recordam isso? Sim? O ângulo de qualquer controlador vai ser o ângulo do zero menos o ângulo do polo. E como eu calculo o ângulo de uma função qualquer? Como eu calculo o ângulo de uma função? O arco, cuja tangente vale quanto? Recorda que isso é um ponto, não? Sim? Isso é evaluado sempre num ponto. Eu tenho o ponto, não? É o arco cuja tangente de quê? ¿Recordam isso? ¿Era la parte real partida de la parte imaginaria? Não é a parte Ah, imaginária no, al revés, quanto a real? perdón. Isso. Sí, al revés. É o al revés. arco cuja tangente da parte imaginária quanto ao real. Então, estão recordando de conceitos que viram em cálculo 3? Ou matemática? Não me acordo quem assinatura vem isso. Ou segundo grado, dependendo se viram bem lá cá. Sim? Tá vendo? Então, como calculo o ângulo de uma função? Aqui eu estou evaluando sempre num ponto. É o arco cuja tangente da parte... Oi, aqui ficou mal. Da tangente da parte imaginária sobre a real, sim? E sempre vai ser o zero menos o polo. Então, se eu quero agregar, eu tenho que fazer que o número de zero e o número de polos, a diferença entre eles me dê um ângulo positivo, sim? E aí vem a ideia dos compensadores. O compensador de adelanto, que faz? Agrega ou saca ângulo? Que imaginam vocês? Um controlador de atraso. A palavra adelanto, atraso. O que dizem para vocês? Que modifica, o sea, adelanto tendría que aumentar el ángulo, ¿no? Exatamente. O controlador de adelanto te agrega ângulo e o controlador de atraso te retira ângulo, sim? E vai quedar muito mais claro isso quando vemos o diagrama de Bode, porque aí dá para ver o diagrama de fase e dá para ver claramente que um retira a fase e o outro agrega a fase. Tá claro? Pero vamos ver primeiro o lugar geométrico.
Entonces, aquí tenemos, primero voy a apresentar para ustedes o controlador de adelanto. Tá? Esse controlador é uma função de que ordem? Esse controlador de adelanto é uma função de que ordem? Primero, De primeira ordem. Quantos polos tem? Onde está o polo? Ah, desculpa, aqui faltou colocar que todo era maior que zero, tá? A e B são maior que zero. Quantos polos tenho? 1. Uno. polo E e onde um está zero. ubicado? I menos B. Sim? Onde está ubicado mi zero? Menos A. Menos A. Controlador de adelanto, sempre o zero vai estar mais cercando a origem do que o polo. Sim? Porque é óbvio, porque A é menor que B, então menos A, menos B, menos A vai estar mais cercando a origem do que menos B. Sim? E qual é outro parâmetro? Uma ganância. Então, quantos parâmetros eu tenho em meu controlador de adelanto? 3. A ganância K, a ubicação do zero e a ubicação do polo. Sim? Então, quando eu hago um controlador de adelanto, tenho o que busco. E o que faz esse controlador? Nós outros já vimos que ele agrega ângulo, não? Vamos imaginar que meu ponto objetivo é esse. Sim? Como seria o ângulo desse ponto? O que deveria calcular acá? Aqui seria θ1, sim? Sim. E aqui Sim. teria θ2, sim? Então, meu ângulo de G lead seria quem? θ1 menos θ2, ¿no? Menos θ2. E isso é maior ou menor que 180? Menor. Isso é menor que 180. Sim? Então, se que necessito acá? Agregar ou sacar um ângulo? Agregar. Ai, desculpa. Não. Desculpa, não quero 180, me confundi agora. Tá. Desculpa, perdão. Era outra coisa que eu queria. Tá? É óbvio que vai ser menor de 180, não quero agregar nulo aqui. θ1 menos θ2 é maior que zero ou menor que zero? A diferença, o mayor que ângulo... cero. Hã? Mayor que cero. Maior que zero. Ai, professor, é porque colocaste o ponto AK no meio. Tá, colocamos o ponto AK, então. Cambiamos o ponto. Colocamos o ponto AK. Então, agora eu vou ter um θ2 que vai ser assim. Ai, eu não sou muito boa em geometria, tá? Em deburrar. E AK? Vai ser maior ou menor? Sigue siendo mayor. Sigue sendo maior. Cambiamos para outro ponto. Colocamos o ponto AK agora. Opa, perdão. Va a seguir siendo mayor. Vai seguir sendo maior. Não importa onde eu coloque o ponto. Se vocês veem, não importa onde eu coloco o ponto, o que vai passar? Sempre θ1 menos θ2 vai ser maior que zero. Então, meu controlador de adelanto, o que ele faz? Agrega um ângulo, sim? Agrega um ângulo. Tá claro? Sim? Então, se trata de um lugar... Diga. Pero si tengo consulta, si yo pongo un polo o abajo en el tercer cuadrante, ¿cómo se mide el ángulo? Em relação, se tu tem polos... Pero o controlador aqui, o controlador é sempre real, sim? Eu não tenho controladores com coeficientes imaginários. No, sí, pero... ¿Sí? Tá, pero tu pergunta é outra. O que passa se eu tenho um polo acá? Sim? Como calculo esse polo em relação, por exemplo, a esse outro polo? É isso? Estoy preguntando por la condición de los ángulos, cómo se miden. Si tengo el mismo ejercicio, la gráfica en rojo, por ejemplo, pero invertida. Não, o ângulo é sempre esse ângulo dessa diferença para essa reta. Esse é o ângulo. Sim?
Claro, con el eje positivo Com o eixo positivo do real. Agora, se tu quer medir um ângulo da K em relação a outro polo que vai a K, tu sempre considera uma linha paralela e é o mesmo, não? Vai dar o mesmo ângulo. Sim? O ângulo desse polo em relação a esse ponto é esse. Correto? Ou tu pode hacer um complemento. Por eso, que no se cumple θ1 menos θ2 sería negativo. ¿Dónde? Porque en el caso si yo pongo un polo más abajo, en el tercer cuadrante, justamente como está ahí, Esse? el ángulo que está a la izquierda, donde está el ¿Ese? polo, en menos b, recorrería más. ¿Da onde? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? Desde el polo, o sea, desde la parte real, es que esa es mi duda, ¿cómo se va a medir el ángulo? Não, o ângulo desde sempre el polo. mide do eixo real positivo para a reta até o ponto que tu queres. Esse é o ângulo. Sempre mide nessa direção. ¿Sí? Bueno, pero disculpe, podría hacerlo porque según yo puede. es negativo. Não, não é negativo, pero sí pode hacerlo. Te borro acá para que haga nessa figura. Por favor, gracias. Tá? Vea. Tenta ver se pode descrever. Eu, a princípio, habilitei que puderam escrever. Quem estava falando comigo? ¿Nicolás? ¿O Sí, el Nico Sebastián? está. ¿Puede Ahí ver déjalo. el punto? Não, Nicolás, escriba. Tu está habilitado a escrever. Pero puede ver el... Yo lo veo, Nico. Se Yo lo puede veo. ver. Sí, se puede ver. Qual ponto? Não me acordo. Que ponto tá? Eu já não vejo. abajo. Dibujó un punto entre menos B y menos A en el tercer cuadrante. Ok, tá. Bien. Pero um ponto azul? Aí, tá? Ese es el ángulo Ok. θ2 Uhum. y el Sí. otro... Al otro lado. Uhum. Entonces θ1, Uhum. perdón. Yo visualmente lo veo más pequeño que θ2, ya que θ2 casi hace la vuelta completa. Y por eso ¿Eh? digo que esta diferencia en ese caso es negativa. Por eso lo pregunto. Não, pero aqui, o que tu vai ter? Tu tem que sacar o 180. E aqui o signo é negativo, não? Sim? Te recorda que de ângulos... Tá. O que te daria cá? Porque tu pode ser assim ou pode ser o complemento. O complemento deveria dar a mesma resposta. Tá? Entende? Tu pode ser desse ya. ponto ou tu pode ser o complemento. Ou tu pode ser o complemento. E ele tem que dar a mesma resposta. Te recorda que aqui a soma dos ângulos dá mais ou menos 180. Correto? Pero se tu vê pelo complemento, tu vai ver que vai dar positivo. Me recordo, esse ângulo vai dar negativo. Quanto vai dar aqui? Aqui vai dar 100 e... Sim, pero recorda que esse ponto vai ter a parte complexa negativa e por isso é que vai ficar o menos acá. E depois tu vai ter um menos para compensar. Entende isso ou não? Lo estoy calculando si esto fuera 60 Sim. y esto también 60, estos serían 300. θ2 sería 300. Uhum. Y Isso vai dar positivo, porque na verdade, como aqui está a parte imaginária negativa desse polo, sim? Então, se aí tu vai complementar e vai dar a tangente de menos, por isso é que te vai dar positivo. Ya lo vi, porque es la parte imaginaria negativa. A parte imaginária acá é negativa, e por isso O tu sea, vai se ter... compensa la diferencia de θ, que sí es negativo, pero como la parte imaginaria es negativa, el ángulo al final... Ya, eso, gracias, profe. Nada, nada, tá vendo? Não estava entendendo o terceiro quadrante, porque para mim o terceiro quadrante era cá. Não, não, tá correto, eu estava confundida. O no seu ouvido é de geometria, às vezes. De trigonometria, não geometria. Tá bem? Sim? Então, vamos continuar, então, a classe.
Pode borrar o que escreviste, Nicolás? Não, deixa compartilhar de novo. Tá. Compartilhar? Aí sim, aí saiu todo. Tá bem? Quedou claro, então, que o ângulo acá é positivo? Sim? Sí, profe. Tá. O que passa acá, hay que tomar cuidado na prática, porque na prática, a diferença entre o ângulo, a diferença de ângulo aqui que eu necessito não pode ser muito grande. Isso é na prática por quê? Tá? Já vou explicar, sim? Porque a máquina de adelanto amplifica o ruído de alta frequência. Recorda o diagrama de Bode? Sim ou não? O módulo de magnitude disso. O módulo de magnitude vai estar em relação de A e B. O que passa com esse sistema é que o módulo de magnitude que vamos a revisar acá depois vai chegar de um valor, sim? Imagine que comece em 0 e algum tempo ele vai aumentar, sim? Então, quanto maior a diferença de A e B, mais eu vou ter amplificação de meu ruído no módulo de amplitude. Isso aqui está em decibeles, sim? Tá claro? Tá? Aqui comecei em 0, mas poderia ter começado abaixo ou arriba, depende da relação. Então, por isso, dizemos que, em geral, a malha de adelanto amplifica o ruído em alta frequência. Tá? Então, é por isso que a razão entre B e A deve ser pequena. O que implica isso que deve ser pequena? Se eu coloco meu 0 acá, a ideia é que meu polo não tenha tão lejano. Tá? Sim? E esse não tão lejano dá uma relação entre eles. Tá? Os valores normais aqui, isso é uma coisa prática, que estão entre 5 e 15. Aqui o que diz? A razão entre B e A é infinito, então quantos graus eu tô colocando no meu sistema? 90 graus, não? É a parte imaginária sobre a parte real e vou ter aqui 90 graus, a razão é infinito. Quando a razão sobre B de A é 10, eu vou ter fases em grado aproximada de 59. 5, 41 e assim sucessivamente. Tá claro? Máximo ângulo a injetar. Como eu calculei o ângulo da fórmula como vimos anteriormente. Tá claro? Essa é uma tabela apenas para vocês terem conhecimento e entender isso. Professora, o que passa se eu necessito colocar 90? Se preciso compensar 90. O que hariam vocês? Se para o sistema de vocês necessita compensar 90 graus. Alguém tem uma sugerência do que poderia ser? Tendría que B exponerlo a un lugar muy lejano o A que esté casi en el origen. Sim, pero se tu hace isso, diz que não é recomendado, porque o valor típico de B sobre A deveriam estar entre 15, 5 e 15. E normalmente com 5 eu agrego 41, com 10, 54, com 15 um pouquinho mais. Não chego a 90, não? 90 seria com infinito. Então, se eu não deveria agregar isso, porque vou ter uma amplificação. Em vez de agregar 90, assim, como poderia agregar 90? Será que se eu agrego 2 controladores com ângulo de 7, não vou agregar 90? Que a razão entre A e B seja... Ou seja, se agrego 2 controladores, em vez de agregar um controlador de 90, eu agrego o controlador 1, que me agrega 45, mais o controlador 2, que me agrega 45. Tá claro? Ya. Ahí sí lo entendí, profe. Sim? Então, a soma dos 2 ângulos me dá 45. Ai, professora, eu não quero 45, 45. Não, por quê? Posso ter 30 e... Claro. 60. Tá claro? Então, por isso é que se tem controlador adelanto, assim. Alguém aqui está fazendo a CEP 1? Já ou não? Perdón, profe. Yo no. Alguém está sendo a CEP 1 em sistema de energia ou não? É que às vezes tem alunos que estão atrasados nesse, pero adelantando em outro, não? Tá. Se vocês veem sistema de energia, quando vocês têm que controlar o sistema, eles muitas vezes usam controladores que se chama PSS,
Power System Stabilize, sim? E os Power System Stabilize, muitas vezes, tem um controlador de adelanto e atraso que são ao quadrado. É um A na A ao quadrado, S mais um W ao quadrado, sim? E por que assim isso? Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é o ângulo que eles têm que agregar, eles dividem esse ângulo em 2 controladores e agregam esse ângulo ao meu sistema. Isso quando trabalham com sistemas de pequenos sinais, ou seja, com pequenas perturbações. Então, quem vai para o sistema de energia vai ver um pouco isso, sim? Então, os controladores são tipo de controlador de adelanto ou de atraso, no qual usam, então, esse não me acordo se era de adelanto ou atraso, mas tem essa característica. Bien? ¿Sí? Profe, Dígame. una consulta. ¿Tiene los polos si los entrelazo con los ceros? O sea, sabemos que podemos poner 2. Pueden tener los mismos ceros y polos, ¿no? Y hacer ese 45, sumarlo y hacer 90. Exactamente. Uhum. Pero si tuviera polos diferentes y ceros diferentes, y estos se entrelazan entre sí, se habría un, ¿cómo decirlo? É que depende da dinâmica do sistema, sim, pero o ângulo que tu está acrescentando é o mesmo, entende? Porque o que estamos vendo aqui é o ângulo, não? Se tu tem um ponto acá e agrega mais polo e o zero, o ângulo deveria dar o mesmo ângulo, sim? Lo digo porque se puede anular un cero en el caso de que tuviera un polo, un cero y un polo, cero. Uhum. Pero en los extremos, un polo, uno está consecutivo con el otro, pero un polo pues, se anula con un cero. A eso voy. Y quedaría un polo y un não, cero. daí esse aqui não está Anularia. contribuindo ângulo nenhum. Entonces sería como un solamente compensador. Seria esse compensador acá. Na verdade, esse está cancelando esse. Já vamos ver essa estrutura agora, Nicolás. Na verdade, são 2 compensadores, no qual um cancela o outro. Tu hace por separado, sim, pero depois, ao final, tu vai ter a função de transferência general. Já vamos ver um exemplo que vê um pouco isso. Sim? Tá vendo? Aí tem diferentes formas de tu chegar à conclusão de controlador. Recordem que isso é super, vamos dizer assim, de conhecimento da planta e poder ver geometricamente ou algebricamente como vai ser a melhor resposta. Tá vendo? Tá? Vamos ver compensador de atraso. Qual é a característica do controlador de atraso? Professora, a forma é a mesma. A forma do controlador é a mesma, não? El mayor del A del B. O zero é maior que o B, e aqui eu olvidei de colocar que são maior que zero. Sim? Tá. Então, se como A é maior que o B, e quem implica isso? Quem está mais cercano à origem? El polo. O polo está cercano à origem, sim? E o zero está mais distante. Correto? Sim? Então, o polo está mais cercano à origem, o zero está mais distante. E aqui, o que agrego? Notem. Vou colocar o mesmo exemplo que temos aqui. Sim? Aqui vai ser θ1, aqui θ2. Então, a contribuição de ângulo de G lado vai ser quanto? Ahora va a quedar negativo. θ1 menos θ2, e isso vai ser sempre menor que zero. Tá claro? Então, se independente, o mesmo exercício que hicimos antes, independente de onde eu coloco o ponto, mesmo acá, como vimos que há a parte negativa acá, isso confessa, a contribuição de ângulo vai ser sempre negativa. Tá claro? Sim? Há um caso particular desse controlador que vocês já viram. O que passa se meu sistema tem esse polo? Vou colocar aqui em azul. Em azul é um controlador. Esse é um controlador de atraso? No debería porque tiene el polo en el cero. Y E? dice que tiene que ser mayor a cero. Ah, Estricto. sim, botei aqui igual. Ah, ya. Me olvidei do igual. Sim? Poderia ser maior ou igual a zero. Sim? Esse é um controlador de atraso, pero esse controlador aqui, que forma tem esse azul?
esse meu C aqui azul vai ser que forma? Vai ter um KP, um S mais um A, sim? Vezes quem? Opa. Sobre S, sim? Então, que estrutura tem esse controle azul? Você já conhece essa estrutura, não? Sí, el integrador. O sea, Não bueno, é o integrador. el PI. Um PI. Perdão. Esse é um controlador PI, tá? Então, o que temos que o controlador PI pode ser visto como um caso particular de um compensador de atraso. Tá claro? Sim? Quando o B é zero, não? O controlador PI, então, é um caso particular do controlador de atraso. E para que serve o controlador PI? Anulan el error en estado estacionario Ou de seja, me ajuda a nuestra planta. minimizar o erro, não sempre anula, depende do tipo da entrada, não? Depende da entrada e do tipo sim. de sistema. Pero o PI me ajuda a minimizar o erro em estado estacionário. E se vocês vão ver, o compensador de atraso também serve para isso. Então, relacionem coisas. Sim? O PI é um caso particular do compensador de atraso, é o caso mais extremo. Ele minimiza mais o erro. Sim? E o compensador de atraso também serve para minimizar o erro. E minimiza o erro como? Vamos a ver. Aumentando a ganância quando quero perto do ponto de operação. E o controlador de atraso, o que faz é saca ângulo, não agrega ângulo. Tá claro? Sim? Então, quando utilizar uma malha de adelanto ou atraso? Eu creio que essas coisas, quando utiliza, são importantes que vocês saibam. Tá? A malha de adelanto, para que se utiliza? Em geral, a malha de adelanto, como estamos agregando o ângulo, nos permite melhorar a resposta transitória do meu sistema. E que é melhorar a resposta transitória? É melhorar a dinâmica do meu sistema. Ela atua diretamente em quem? Será que pode atuar no tempo de assentamento? O que creem vocês? Sim ou não? Sí, porque podemos desplazar el lugar, podemos desplazar dónde van a ir los polos, entonces con eso modifico la frecuencia natural, modifico el tiempo de establecimiento. O tempo de estabelecimento, o pico máximo, ou seja, sobrepico, overshoot. Sim? Então, toda a resposta transitória que é dado em relação à frequência natural e o fator de amortiguamento dos polos dominantes, eu posso, então, se melhorar quando agrego uma malha de adelanto. Tá? E a malha de atraso, o que hace é melhorar o coeficiente de erro. Sim? Então, se ajuda a minimizar e, por exemplo, o controlador PI é um caso especial da malha de atraso. Então, é super claro quando se pode utilizar uma, quando se deve utilizar uma ou quando se deve utilizar outra. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tá claro? Sí, sí, profe, sí. Tem 3 que hablam e os outros eu não sei se estão entendendo ou não. Bien? Sim? Bueno, se vocês entenderam isso, agora também tem outras estruturas, compensação de adelanto e atraso. O que é o adelanto e atraso? Tá? Em muitos casos, o sistema te pede, necessito que o meu sistema tenha um overshoot de 5%, um tempo de estabelecimento de tanto, e o erro minimizado a uma entrada rampa. Ai, que hago? Tenho tantas coisas para resolver. Resolva por parte, sim? Melhoro primeiro, talvez, a parte transitória. Melhoro o transitório. Perfeito. Pero a hora que passa, mi erro ainda é muito grande. Mi coeficiente de erro não me satisfaz o critério que quero. Então, se que eu uso? Um controlador de atraso para melhorar, sim? Então, se para isso pode-se utilizar, então, se computador de adelanto, atraso, adelanto, tá? Aí tem um exemplo. Utilizo várias malhas de atraso para melhorar o erro em estado estacionário e logo uma malha de adelanto para melhorar as características dinâmicas do sistema. Professora, que devo ser primeiro? Adelanto, atraso, adelanto? Não há uma fórmula. Depende do sistema, depende de tu conhecimento, sim? E aí depende. Tá claro?
¿Entendieron eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Tá? E aqui quero fazer um exemplo. Eu creio que já estamos muito cercana da hora. Quero que nós outros tentamos fazer esse desenho desse controlador usando a técnica de cancelação de polos. Professora, poderia ser por ângulo? Poderia ser por ângulo. E para isso há um algoritmo que poderíamos seguir. Sim? Pero quero que hagamos isso utilizando cancelação de polos. Pensem, tá? Se temos uma seguinte planta que deve ser controlada para integrar zero erro em estado estacionário a uma entrada escalão e frequência natural superior a 20 radianos e coeficiente de amortiguamento de 0,8. Que tipo de controlador se deve considerar? Pense. Querem pensar, reunir-se em grupo ou hacemos junto? Consulta. Igual ¿Hacemos somos juntas? pocos, profe. Es que igual somos pocos, entonces igual Hacemos juntos. mejor juntos, sí. Hacemos juntos. Vamos, então. Respondem primeiro. Primeiro, o que hariam vocês para resolver esse problema? Graficar los polos. Analizaría primero el lugar geométrico en lazo abierto. Uhum. Aí tem várias formas de resolver esse problema. Primero vería el Digamos- tipo, qué tipo es la función de, si es tipo 1, tipo 0 y eso, ¿o no? Para ver si hay que agregarle un polo o no, un 0. Pode começar analisando o primeiro erro. Primeiro, vocês devem sacar as especificações. Quais são as especificações? Sempre mirem isso, antes de começar a ser... Ah, ya. Mira, ¿Es como antes de necesario começar a hacer ser eso, profe? algo, entendam o problema. O que te pide? Ya. Claro, ¿Profe? que tenga cero error en estado estacionario en escala Então, o ponto A... Claro. Desculpa, que me borra aqui. Zero erro em Então, estado claro. estacionário, entrada escalão. Esse é o procedimento A. Además, que pide? Después de frecuencia natural superior a 20 radianes. Tá? Uma frequência natural superior a 20 Lo radianos. Hã? lo que se podría hacer es desarrollar el denominador para buscar la frecuencia natural, coeficiente de amortiguamiento. Como es segundo orden también. Sim, pero aqui é segunda ordem aqui, pero não tá segunda ordem ideal, não? Tem uma Claro. ganância cá. Sim? Igual- Tem igual laço la primeira- cerrado. Recorda que eu quero La- essa frequência natural e coeficiente de amortiguamento em laço cerrado, não? Sí. Em laço cerrado, não é lá mesmo em laço aberto. Sim? Então, se tu tem que fazer esse raciocínio que está sendo para o sistema em laço cerrado. Que não está malo, você pode fazê-lo, tá? Então, se saquei meus primeiros zero erro em estado estacionário, uma frequência natural de superior, vamos passar isso em... Nós outros somos engenheiro, matemático, nos gusta ver as coisas com equação. Então, isso diga um erro em estado estacionário a uma entrada escalão igual a zero. Sim? Ujú. Uma frequência natural maior a 20 A radianos. 20 ¿Sí? radianes. Sí. Sim? Isso é, não? Escrevam, tentem, interpretem o que está pedindo e escrevam na linguagem que para vocês é mais fácil. E um fator de amortiguamento que é de 0,8. Tá? Aqui, claro, deveria ter colocado a unidade, não? Bien? Igual con la primera condición ya se ve que tiene que haber una acción integradora. Ah, bien. Então, se aqui tu já vê que tu controlador deve, no mínimo, ter um integrador. Sim? Ujú. Então, opa, perdão. Então, se isso... Quem me dijo isso? Desculpa. Sebastián. Sebastião. Sebastião me dijo que meu controlador tem que ter um integrador. Estão todos de acordo? Valéria, não estou vendo Sí. as linhas falar aí? Claro. Sí, profe. Senhorita? Sí, profe. Diga. Tá, No, no, então, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. estamos de acordo, todos de acordo, muito bem. Então, se é um integrador, em geral, eu vou assumir que é um controlador PI, não? Sim? E se é PI, eu tenho uma ganância KP mais um zero, tá? Vou colocar aqui 1 a 1. Sim? Claro.
Então, ¿qué tengo que encontrar? Onde vai KP e onde vai A1. Sí. ¿Está correto? ¿Sí? Bueno, si yo hago controlador PI por cancelação de polos, ¿qué deveria ser? Imagina que eu vou calcular o PI por cancelação de polos. Que polo devo cancelar acá? El 6, porque tiene que estar más cerca del eje. No, podría ser el 3, ¿no? El Não menos sei. tres. Eu quero que vocês argumentem a hora e me digam porque qual devo cancelar. El polo dominante ahí es el -3. A ver. Entonces hay que eliminar el polo dominante. Tá, vamos traçar o lugar geométrico das raízes acá, desse sistema. Sim. Esse sistema, sem controlador, o lugar geométrico deveria ser o quê? Deveria ter um polo em -3, vem o amarillo aí, e -6, sim? E o lugar geométrico deveria ser assim, não? Ai, desculpa, não saiu no meio. Sí, así mismo. Sim? Sim? Sí, profe. Entendo por que temos que nos familiarizar com o lugar geométrico. Notem que eu não estou calculando. Eu sei que vai ser dessa estrutura. Sim? Porque eu já fiz tantas vezes que já sei. Correto? Esse amarillo é muito malo. Não veio nada. Tá. Tá bem? Então, com o -6 e o -3. Correto? Então, se quero controlar... E MPI, o que faz? Agrega um polo acá, não? Sim? Sí. E o 0 vamos ser por cancelação de polos. Então, onde vamos colocar o 0? Em -3 ou -6? Yo diría que en el -6. Expliquem. Por el tema angular tendría que ser en el -6, ¿no? Não sei. Estão de acordo? Imagine que cancele acá. E quem vai passar, Não. então? A hora eu vou ter um lugar das raízes que vai vir. Ah, aqui cancela. Esse polo já não existe. O lugar das raízes vai fazer isso. Mm. Tiene que ser al revés. Además, a la izquierda del -6, ¿o no? Então, Omega N tiene que ser. Profe, tenho que ¿podría cancelar. dibujar Estou omega N? fazendo por cancelação de polos. O que deveria ser? Cancelar los polos, el dominante. E qual é o polo dominante? Muito bem. Qual é o polo dominante acá? No tiene gracia eliminar el polo del controlador, el -3. O -3. O polo dominante é o -3. Sim? Recordam que o polo, sempre que está mais cerca da origem, é o dominante. Correto? Então, se cancelei o -3, meu controlador a hora vai ser o quê? Um KP, que eu não sei quem é, S mais 3S. Tá? E se cancelo o -3, meu lugar geométrico, bueno, aqui deveria ser bem no meio, vai dar aqui. Tá? Tem algo que não hice, deveria ter hecho antes. Resolvi o problema do erro, sim? Sim? Estão de acordo comigo? Que agora meu sistema K, C vezes G de S satisfaz os requerimentos de erro. Estão de acordo? Sim ou não? Sim. Sí. Sí. Será que cumpre esses requerimentos? O que creem De momento ustedes? no. Para amanhã, para a classe de amanhã, quero que quedem com esse diagrama que está aqui e me deem o fator de amortiguamento, a região onde tem esse fator de amortiguamento e onde tem esse tempo de assentamento, esse ômega n maior. Recordem da parte real dos polos, da parte real e da parte imaginária. Sim? Vou deixar isso para que vocês terminem para amanhã, né? Saquem uma foto da pantalha, façam aí um print para que vocês terminem isso para amanhã, né? Tá claro? Sim? Porque pela hora, se começamos a hora, vamos demorar no mínimo uns 10 minutos para terminar.
Tá bem? Então, só para terminar a classe, o que vimos hoje na classe? Vimos que existem outras estruturas de controladores, que são os controladores de adelanto e atraso. Vimos para que serve cada um e quais são as características de cada um. E é importante que vocês anotem isso em seu caderno ou em qualquer parte para que tenham, para que saibam onde vai ser. E o que vamos fazer amanhã e na próxima semana? Vamos sintonizar esses controladores usando métodos. Esse material está no OGATA, capítulo... Eu sempre coloco no início da classe, parece que está no início, eu coloquei no início. Tá, no OGATA, capítulo, sessões 6.6 e 6.7, sim? E também está no material do professor Roberto Cárdenas, se querem ver, na página do curso está. Correto? Então, se querem revisar, leiam a página 6.6, 6.7, que explica, o capítulo 6 também todo, que explica um pouco o que são os controladores de adelanto e atraso, e 6.6, 6.7, ele explica um algoritmo para calcular esse controlador. Tá bem? Alguma pergunta sobre isso que vimos até o momento? Profe, sabe que yo tengo una consulta, pero no es con respecto a la materia de hoy día. Sí, diga, Valeria. Lo que pasa es que quería preguntar la fecha de entrega del control 2, porque, o sea, es que no entendí bien si era para el martes o para el miércoles. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. En ¿Cuándo el mandó? Flash virtual sí, sale que es para el miércoles a las 6 de la tarde. Sí, quando no ele passa mandou? já. Ele deu uma semana, então se foi o dia que mandou, até o miércoles às 6. Uhum. Ya, ok, gracias, profe. Nada. Vou deixar de compartilhar. Não sei se tem alguém alguma consulta mais. Ah, yo tenía una pregunta de la clase. Diga, Nicolás. No, pero Dejo alogímetro... gravando ou paro de gravar? É uma ¿puede que le pergunta... sirva a alguien? ¿Ah? Sí, es sobre el ejercicio que estábamos haciendo. Ok, dígame. Era alogímetro nomás. La condición de Z da un ángulo de 37 grados, ¿no? Y con... Bueno, pero al ojo. Uhum. Y el hecho que tuviera omega n superior a 20, Uhum. si yo hago esa proyección, quedaría como en el lado izquierdo, bien lejos. Entonces, básicamente no se podría con el método que estábamos haciendo, ¿no? Não, não é que não poderia. Com o controlador PI, não chego a esse ponto. Claro. Então, se que ¿Sería con un necessitaria compensador? ser, teria que botar outro compensador agora. Uhum. Eso. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia que tem que chegar. Sim? Tu isso pelo ângulo, pero também pode, recorda do tempo de assentamento, a parte real do polo. Quem é a parte real do polo? É o fator de amortiguamento vezes ômega n, não? Sí. E isso vai me dar uma região, se ômega n é maior que 20, isso, e como o fator de amortiguamento é constante, isso me dá uma região. Tá? E aí vocês podem calcular essa região também dessa outra fórmula. E é bueno que vocês pintem essa região, que vamos ver amanhã. Bien? Sim? Alguma outra consulta, Duda? Yo, profesora, pero es algo más personal. Ah, ok. Vou deixar de gravar, então. Graças por atenção. Se nadie mais tem consulta, quedo com quem quer me hacer a consulta. Tchau, tchau. Até Igual tengo amanhã. una consulta, profe, pero también afuera de la... Ok. Voy a detener.